uma cidade não se limita somente pela extensão territorial, pela ocupação de seus habitantes e pelo valor de seus antepassados. É muito mais um sentimento que guardamos e faz pulsar nossas veias, dando verdadeiro sentido à sua história. Falar de Iavaíra é sempre gratificante. Quem comandava era Alfredo Luiz, que era do PSD, o vereador de Piatã, Camerino Novaes, e era quem representava mais a Bahia. Né? É de tradição oral que o primeiro núcleo da população nasceu no local denominado Capoeira de Cana, lá pelos idos de 1800, onde o senhor José Joaquim de Azevedo, filho do povoado de Curralinho, recebeu de herança uma fazenda onde passou a residir. Eu lembro que chegamos em Piatã, era por volta de 8h30, 9 horas da noite, e lá tinha duas pessoas daqui de Iavaíra. Lembro como hoje. Um, Deus já chamou, que foi aquele conhecido rádio, Ariovaldo, e Ronildo. Naquela velha rural de seu Nelsinho, da placa OA0024. A Bahia tinha de tudo que uma comunidade simples podia esperar. A Bahia não tinha grandes pretensões. E grande oportunidade a Bahia dava para as crianças e os adolescentes de brincarem tranquilamente em qualquer lugar que fosse. Era necessário naquela época a construção de uma igreja onde à sua sombra seria enterrados seus mortos. Assim o fez. Hoje é o único patrimônio histórico preservado com a data da sua inauguração, 1879. Uma das coisas que eu me recordo da minha infância, entre tantas outras que marcaram a minha infância, né? A infância minha e dos meus contemporâneos, né? Aqui na Bahia, era a energia elétrica que funcionava a motor, era o motor de Filadélfia. E chegamos aqui, era quase 10 da noite. Paramos no hotel do Seu Gordo e a gente precisava tirar o material do escritório. Eu lembro que nessa hora, Vando, filho do Seu Gordo, que era vereador na época, falou: não, eu vou mandar Filadélfia demorar mais um pouco com o motor, porque já tinha dado o sinal de apagar a energia. E aquilo para quem viveu a infância na época era terrível, porque o motor começava a funcionar às 6 horas da tarde e terminava 9 horas, se não me engano, 9 horas. Ali 5 minutos antes das 9, ele dava o sinal. Né? E quem estivesse na rua, e normalmente a gente estava na rua nesse período brincando, quem estivesse na rua tinha que dar um jeito de chegar em casa em 5 minutos, porque apagando a luz era um terror pra gente. Aquilo pra mim foi uma surpresa muito grande e assim um momento bem que histórico, né? Não, aguenta mais aí 1 hora, Filadélfia, que o pessoal vai descarregar. Eu mesmo tinha que passar ali pelo beco de Chico, de Chico Moreira, né? E entre as outras, tantas outras coisas e bichos que metiam medo na gente, né? Mula sem cabeça, era velho do saco. Tinha Chico que representava, era a representação viva do Conga. Rapaz, e ele ficava naquela janelinha ali da casa dele e eu tinha que passar por aquele beco de toda maneira. E o Conga para mim era terrível. Eu tinha que passar ali com a luz acesa, porque se desse o sinal, não desse tempo eu correr para chegar em casa antes da luz apagar, velho, era problema.
Eu tinha que dar a volta lá por cima para não passar no beco de Chico Moreira, por causa do Conga. Ia lá e abaixava a aceleração, aí ficou naquela, aquele nome assim, todo mundo diz assim, deu sinal, a luz deu sinal, a luz deu sinal, todo mundo corria para dentro de casa, principalmente a criançada, os rapazes, as moças principalmente, que os pais não deixavam após as 22 horas. E aí é o seguinte, a gente tava brincando, naquele tempo a gente usava sandália havaiana, metia a sandália havaiana entre os dedos e perna para que quero, porque tinha que chegar em casa 5 minutos antes da luz apagar. Foi uma coisa que marcou a minha infância e a infância dos meus contemporâneos. Com a igreja construída e a expansão do povoado, foi criado o distrito de Tabocas pela lei municipal, que passou a pertencer à comarca do Bom Jesus do Rio de Contas. Em 24 de 4 de 1916, o nome de Tabocas foi mudado pela Lei Estadual número 36, de 24 de 4 de 1916, para Abaíra, que o senhor Antônio Ribeiro de Novaes extraiu do vocábulo tupi-guarani aba, abundância e iramel. Depois de emancipado, aí João Hipólito tinha sido prefeito da cidade de Piatã. Como João Hipólito tinha grande prestígio já tinha sido vereador e depois foi prefeito de Piatã, veio foi o apoio para lançar candidato, né? Aí lançou João Hipólito mais Odimelo, entendeu? Houve a eleição, Odimelo ganhou aqui no distrito de Abaí. Mas João Hipólito tinha muito poder lá de Catulés. A votação de Catulés suplantou a de Abaíra e João Hipólito foi eleito. No dia 22 de 2 de 1962, foi elevado à condição de cidade, se emancipando do município de Piatã, de onde era subordinado, e passou a ser a sede administrativa, tendo como distrito a vila de Catulés. Tinha feira em todo sábado. Era o dia da feira, sábado. Era grande, ó. Olha, vinha o pessoal muitas pessoas de Piatã não fazia feira lá. Vinha fazer aqui. O pessoal da Bucana vinha tudo. O pessoal do Rio de Contas vinha tudo. Fui muito mesmo lá quando eu era novo, ia mais Arnaldo, ia mais o meu pai, ia sozinho, ia mais as meninas, quando a gente era novo, ia com animal de carga, levava laranja, levava tudo para vender. E a feira era uma feira boa mesmo, é como disse. Começava de cá de cima, perto da igreja, não tinha aquelas coisadas que tem lá, a praça era limpa. E a feira começava, ia até quase na volta lá embaixo. E o pessoal vinha, que frequentava a feira, vinha no jegue, vinha até boi tinha carregando as cangalhas com as buracas e os materiais, os mantimentos que trazia para a feira. E tinha as barracas de um lado e de outro. Os camaradas vinham com carro, com carne, com bruaca, com tudo, armavam as barracas e ficava o meião limpo no meio assim, que ali era onde eram as feiras, que a turma levava milho, levava feijão, levava farinha, ponhava as bruacas, ficava vendendo, a turma chegava também com quem tinha abóbora, essas coisas, tudo, ia ponhando no chão também, tudo misturado, tudo vendendo ali, não tinha negócio de barraca separada, né? Só as fieiras de barraca que era de um lado e de outro, mas bruaca, essas coisas, tudo era daquele jeito ali. Assim, a sexta-feira à tarde, vinha aqueles tropeiros que traziam as coisas de fora. Quase de lá do começo da rua, lá embaixo, onde faz a volta, até na entrada que entra hoje o beco lá para o Mocó, era tudo trempe, assim, ó, os tropeiros que vinham com ponhava as trempes e ponhava os cadeirões, a gente passava lá, estava lá com um cadeirão de feijão cozinhando e fogo debaixo. E a gente ia tudo lá para vê-los e
E ver eles cozinharem assim aquelas grades no trem, no pijama, né? E aquele feijão gostoso, aquele arroz gostoso. E tudo era diversão pra gente, que não tinha outras coisas naquela época. E as bruacas tudo enfieradinha, bruaca e couro e cangaia, tudo enfieradinha. E quando essa tropa chegava, vinha todos os gangolos, assim, voltando assim as tropas. E aí a gente ficava tudo esperando, ansiosos, porque era bonito demais aquela quantidade de animais que chegavam juntos com eles. E os animais estavam nas mangas. Quando era de tarde, eles tornavam a juntar tudo para levantar, porque era de tardinha que terminava a feira, né? Porque não tinha um carro dentro de Abaíra, não tinha um carro dentro de Piatã. O carro era de Conquista para baixo e de Ceaba para cima, 55, 60, por aí. Já que eu conhecia era desse jeito. Um senhor por nome Cícero, que era a coisa mais divertida que o povo gostava, aquele tempo ninguém sabia nem o que era higiene, que não era. Enchia os copos de um pé tamarindo e aí gritava: olha a gengibirra, olha a gengibirra. A gengibirra era o suco do tamarindo com bicarbonato dentro e agitava e a gente bebia. E isso aí que era muito divertido. Aqui lá deve dar umas 6 vezes 3, 6. A turma fala de umas 4, 5 léguas mais ou menos, que eu acho que é o que dá daqui em Abaíra. E a gente ia de pé, ia na sola mesmo, não tinha negócio de... E tem uma coisa, nós ia, não era dizer que era um sábado assim, não, nós ia era direto. Era assim que era a feira que antigamente. Muito bacana e deixou muita saudade. Uma coisa que me traz grande recordação é me lembrar das ruas de Abaíra. Ruas de terra batida. Alguma como a principal ali, da igreja, tinha um calçamento de 3 a 5 metros, com a parte do meio com nível mais baixo para que as águas da enxurrada da chuva corressem. O correio já existia, que o correio ali foi edificado a primeira vez em 1930 e pouco, que foi 37, já começou a funcionar ali. Eu fui transferido para aqui, né? Em 1970. Aí trabalhei aqui 22 anos. Me aposentei aqui. Na verdade, o correio é que era o único meio. Ou através de carta, porque era o comum mesmo, o usual, através de telegrama. Mas naquela época tinha muito trabalho de carta, telegrama. Carta, no sábado assim, eu recebia 100 e tantas cartas para mandar para São Paulo e outros estados. Não? E, inclusive a gente, em termos de trabalho até, a gente usava muito o correio. Não é? Tinha um cara que carregava uma lote de Barra da Estiva para aqui. Né? Ele era de Piataí, Barra da Estiva buscava para Jussiape, João Correia, que era o posto, aqui a Bahia, e morava em Piatá. Vinha de animal, não sabe? Inclusive, quando tinha um falecimento, um fato assim mais urgente, era usado o telegrama. E aí, às vezes, você só ia saber 2, 3 dias depois. As crianças faziam das ruas de Abaíra, naquela época, campo de futebol. Jogava quase o dia todo em vários lugares. E tinha aquelas aulas de educação física, de madrugada, os alunos pela rua acordando a gente, brincando na rua, 5 da manhã e tal. Aquilo era uma festa. Os desfiles de 7 de setembro, né? Os desfiles de 22 de fevereiro da festa. Eu sei a data da emancipação, eu gravo bem, porque eu fundei até um time aqui com o nome de 22 de fevereiro. Em homenagem a emancipação de Abaíra, né? Aquele campo ali, o maior sofrimento do mundo. Nós começamos na base da estrada, picareta e carrocinha, entende?
E uma coisa também que era muito pitoresca e interessante, que no 22 de fevereiro, aqui tinha um tal de um futebol meio mundo. Esse futebol meio mundo era uma graça. Era uma trave lá em Derme e outra trave lá em Arnulfo. Entrava gente de todo tipo. A bola era jogada de cima do Mobral, onde hoje é a RCA. E aí começava, todo mundo entrava, gente de todas as idades. E o mais interessante é o seguinte, é que a bola entrava numa loja, entrava numa casa, todo mundo entrava, derrubava a bacia. Eu lembro muito bem que o saudoso Dadá de Gabiraba tinha aquela loja ali de alumínio, e o povo entrava, derrubava a bacia, ele fechava a porta, xingava. E normalmente a bola subia e descia, mas era um Deus nos acuda para levar essa bola no gol de cima. E todo mundo, cada um que entrava, escolhia um time aleatoriamente. Normalmente tinha um time com 20, outro com 25, com 30 ou com 5. Não tinha limite de jogador, não. Mas era uma coisa bastante interessante, que marcava bastante essa data do 22 de fevereiro, desse futebol, chamado de futebol meio mundo, que eu não me lembro, nem sei, nem nunca vi na história de outro lugar acontecer um futebol como esse. Eu acho que isso é coisa de Abaíra. Futebol meio mundo, eu acho que é coisa pitoresca e nativa daqui. Eu poderia falar muito mais de Abaíra, mas estou indo. Tchau. Eu amo essa terra, entendeu? Salve, salve, nossa terra.